noite a todos. Vamos dar início a mais esta reunião. Por favor, abra sua Bíblia comigo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 14. A palavra de Deus diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão das luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos dar início a mais esta reunião. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por poder estar na sua casa, por poder mais uma vez louvar e bendizer o teu santo nome, um único nome digno de toda honra, glória, louvor. Só o Senhor é digno de ser adorado e honrado no nosso meio. Nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa que é chamada Casa de Oração, lugar onde o teu povo se encontra e se reúne para louvar e bendizer o teu santo nome. Que mais uma vez o teu Espírito, meu Deus, fale conosco por meio da sua palavra, nos edifique, nos ensine, meu Deus, os teus caminhos para podermos andar em fidelidade e obediência diante da sua presença. E que possamos, meu Deus, te louvar e te bendizer e cultuar. Estrela da manhã.
soberano Rei dos Reis, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis, todo louvor. Ó Pai, eu queria tanto vir o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha Glória. fé. Da minha fé. Glória ao Senhor. A fé. Glória ao Senhor.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti,
Segundo momento das contribuições das ofertas, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, vamos ler os versos 9 e 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você que for contribuir ou ofertar, por favor, pegue seu envelope ao lado e pode trazer a sua oferta ou sua contribuição aos gasofiláceos. Antes de nós darmos continuidade ao panorama bíblico, hoje nós teremos a exposição do livro de Juízes com o pastor Danilo. Vou dar alguns pequenos recados. Foi mandada uma mensagem no grupo da igreja que nós estamos arrecadando agasalhos por conta desse frio que nós estamos vivendo. Então, se você tiver agasalho sobrando na sua casa e puder doar, por favor, traga e deixe com os oficiais. Se você trouxe hoje e não deixou com os oficiais na portaria, pode procurar o Tiago, a Juliana ou qualquer outro oficial para entregar para ele, e nós, assim que conseguimos arrecadar, amanhã nós já vamos arrecadar mais um pouco, tanto nos cultos de domingo de manhã, às 10 e domingo à noite, às 7 horas, arrecadaremos e depois vamos distribuir para os irmãos necessitados. O pastor Paulo não pôde estar conosco, ele está ministrando a palavra na congregação que nós temos em São Joaquim da Barra, por conta das restrições e decretos que eles estão tendo na cidade de São Joaquim da Barra. Eles não estão tendo condições de ter os cultos durante a semana, por isso os cultos só estão sendo possíveis no final de semana, e hoje o pastor Paulo teve que estar com eles lá, tá bom? É isso. Então vamos partir agora para a ministração do panorama, no livro de Juízes com o pastor Danilo. Boa noite. Vamos falar então de Juízes, e para isso nós vamos abrir lá no livro de Oséias. Bom, né? Vamos falar de Juízes, vamos abrir em Oséias. Vamos lá em Oséias capítulo 13, Oséias está depois de Daniel, é bem fácil de achar. Oséias, logo após Daniel, no capítulo 13. Oséias capítulo 13, no versículo 9. Oséias 13, 9, a palavra do Senhor diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim, somente de mim, o teu socorro, a tua salvação. Onde está agora o teu rei, para que te salve, em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Vamos a Deus em oração? Senhor, te agradecemos por estar reunidos com liberdade, cultuando ao Senhor nesse sábado, e pedimos a luz e a direção do Teu Espírito sobre as Escrituras e sobre o livro de Juízes que nós iremos estudar. Sem a unção do Teu Espírito, sem o poder dEle e sem a obra extraordinária que Ele faz de iluminar as nossas mentes, não adianta nada estudarmos.
Não adianta nada ouvirmos uma pregação. Nós precisamos de espírito e vida, nós precisamos de graça, nós precisamos de poder, de autoridade que vem do céu. Nós precisamos daquele que prometeu que as suas palavras são espírito e vida. Queremos essas palavras aqui nessa noite, para o seu nome ser engrandecido, para nós sermos transformados, para nós sermos feitos à tua imagem e semelhança e aprendermos, Deus, com os erros e os acertos do passado. Que o Senhor nos guie nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje nós vamos fazer então o panorama bíblico, continuando essa série, e o objeto de estudo dessa noite é o livro de Juízes. Juízes é o 7º livro das Escrituras, e nós colocamos o livro de Juízes em um local muito específico da Bíblia. Da mesma maneira que os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, a coleção dos 5 livros, esses livros que começam em Juízes, que começam em Josué e terminam em Ester, eles são chamados em português de livros históricos. Eles seguem essa denominação da Septuaginta, aquela versão em grego do Antigo Testamento. Então, em português, essa parte, essa seção da Bíblia, ela é conhecida como livros históricos. Mas então por que nós começamos o panorama bíblico de Juízes lá em Oséias? Porque Oséias, ele foi um dos últimos profetas a profetizarem no Reino do Norte, lá onde a capital era Samaria, depois da divisão em Reino do Sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos no norte, com a capital em Samaria. Oséias foi o último profeta, provavelmente, a profetizar antes do cativeiro da Assíria. E Oséias, ele traz uma mensagem que resume todo o ensino dos livros históricos. Ele diz assim no versículo 9, a tua ruína, a tua queda, a tua fraqueza, o teu fracasso, a tua incapacidade, ó Israel, vem de ti. E de Jeremias capítulo 13, quando fala assim, pode o etíope, o negro, mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar de si as suas manchas? Assim também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então a Bíblia, ela afirma categoricamente a culpabilidade do homem. Gente, nós não somos vítimas, nós não somos coitados, nós não somos aqueles que precisavam de um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais de força. É muito claro que Oséias diz aqui, a tua ruína, ó Israel, a tua ruína, ó homem, ó mulher, ó criança, ó jovem, sentado aqui, vem de ti somente. A culpa é só nossa, nós não podemos lançá-la sobre ninguém mais. Mas Deus, ele vai para outra parte dessa verdade aqui no versículo 9. Porém, o teu socorro vem só de mim, a tua salvação, o teu livramento, a redenção vem só de Deus. Então aqui nós vemos em equilíbrio nas Escrituras, tanto a responsabilidade e a culpabilidade do homem, e nós vemos também a soberania de Deus. Nós vemos também a salvação misericordiosa e por graça de Deus. E por que é importante ler isso aqui para estudar Juízes? Porque Oséias fala uma coisa aqui no versículo 10 importante. Olha lá na Bíblia, eu quero que você olhe. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Sabe o que Oséias está dizendo assim? Os juízes fracassaram. A monarquia, Davi, Salomão, Roboão, Ezequias, Josias, Acabe, todos os demais reis também fracassaram. Eles também não foram capazes de guiar o povo em um governo e de guiar o povo em absoluta fidelidade e perfeição diante de Deus. Oséias está deixando claro aqui nesse texto que tanto os juízes, o período do chamado governo teocrático. O que é teocracia? Teocracia é o governo de Deus. Nesse período dos juízes foi o período que Deus governou o povo dele. Não havia rei em Israel. É uma frase muito comum aqui no livro de Juízes. E no período da teocracia, do governo de Deus, o povo não foi fiel. No período da monarquia, o povo também não foi fiel. Então Oséias está mostrando aqui a incapacidade minha, a incapacidade sua, a incapacidade de Israel, de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis,
primeiro e segundo livro das Crônicas. Depois você tem Esdras, Neemias e o último livro histórico é Ester. São 12 livros históricos. E esses livros são extremamente importantes, porque eles cobrem praticamente toda a narrativa do Antigo Testamento. Se você pegar esses 12 livros, você vai ver a história de Israel praticamente inteira contada. Aqui tem o relato da criação, aqui tem o relato dos patriarcas, aqui tem o relato do porcento de toda a história do Antigo Testamento. Isso aqui para nós traz uma verdade muito importante. Deus gosta de contar a história. Deus gosta de se revelar para nós através de história. Ele não gosta de se revelar para nós falando assim, ó, faça isso, não faça aquilo, esse aqui é mais ou menos, aquele é preto, esse é branco, aquele é cinza. Deus não age desse jeito. Deus vai ensinar para nós que um homem segundo o coração dele era um valente guerreiro, era um bom tocador de instrumentos, era um homem fiel com os rebanhos do pai dele, Davi. Deus vai ensinar para nós histórias de infidelidade com Saul. Deus vai ensinar para nós as grandes doutrinas, talvez do Antigo Testamento, da eleição, com o nascimento de Sansão, com o nascimento de Jeremias. Então você vai ver que os livros históricos, eles são extremamente importantes no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Eu estou fazendo essa rápida introdução a eles, porque sem isso a gente não entende direito essa nova parte que nós estamos estudando. Deus gosta de se revelar através de histórias. Ele conta histórias, ele conta o drama, ele conta a revelação, ele conta a narrativa de como é um povo andando com Deus. E é assim que ele resolve fazer. A maioria desses livros, desses 12 livros aqui que são históricos, lembra de Josué até Ester, muita parte da Bíblia está aqui dentro, não tem um autor específico, designado. Muitos desses livros a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu. Por quê? Porque esses livros aqui, eles são relatos, eles são compilações. O que são compilações? Agrupamento de histórias, agrupamento de narrativas, de fatos que são verdadeiros e que foram escritos por autores inspirados e depois foram editados por editores também inspirados. Nós podemos confiar nas histórias desses livros? Podemos. Podemos confiar na teologia e no ensino desses livros? Podemos completamente. Mas nós temos que ter um cuidado aqui. Nós temos que ler livros de história como livros de história. E o que significa isso? Primeira coisa, história é recontar fatos que são verdadeiros. Então são coisas verdadeiras. Isso aqui não é hipótese, talvez, não. Isso aqui é verdade. Segunda coisa, esses livros precisam ser lidos com discernimento, porque é uma história verdadeira, é uma história que Deus fez questão de contar, e é uma história que Deus fez questão de não apagar os erros dela. Então nós não podemos olhar para esses livros aqui e imitar tudo que Sansão fez, tudo que Jefité fez, tudo que Baraque fez. Ele, principalmente, na nossa época, a gente não pode imitar muita coisa que Baraque fez. Mas nós não podemos olhar para esses livros históricos e imitar tudo que Ester fez. Nós precisamos olhar que é uma narrativa, que Deus está contando coisas aqui, mas como é que nós vamos julgar o que foi certo e o que foi errado nessa história? Volta para o Pentateuco. Você volta para Gênesis, você volta para Êxodo, você volta lá para Levítico, Números e Deuteronômio, e você vai ver qual que é o padrão que Deus estabeleceu. E depois nós vemos como que as pessoas praticaram ou não praticaram. Isso aqui é uma dica muito importante para ler os livros históricos. Os livros históricos, eles narram o que deu errado com o povo por não guardar a aliança com Deus, e eles narram ao mesmo tempo como ter esperança, recebendo perdão e a salvação de Deus. É esse o grande tema dos livros históricos. O que deu errado na história do povo de Deus, e nós sabemos que muitas coisas deram errado, e como obter o perdão e a salvação do Senhor. O que deu errado? O que deu errado que esses 12 livros contam para nós? Eles contam que a aliança, ela é uma obrigação entre o povo e Deus, e que existem consequências para a quebra dela.
E essas consequências elas foram contadas e resumidas no livro de 1 Reis, capítulo 9, do versículo 3 ao 9. Não precisa abrir, só escute. Deus estava falando com Salomão e ele disse assim: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, confirmarei o teu trono e o teu reino sobre Israel para sempre. Deus falou que se ele obedecesse à aliança, Deus seria com ele. Só que no versículo 6 ele diz assim: porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que eu prescrevi a vós, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que eu lhe dei. Versículo 8. E desta casa, agora tão exaltado o templo, todo aquele que por ela passar, pasmará, ficará assustado e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e com este templo? Isso aqui é a grande pergunta. O que deu errado no período histórico de Israel? Por que eles foram levados para o cativeiro assírio? Por que eles sofreram tanto na época dos juízes? Por que em 586 eles foram levados para o cativeiro babilônico, que o templo foi arrasado? O que aconteceu? Versículo 9 responde: então se deverá responder, porque deixaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, aos seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Os livros históricos contam o que deu errado na caminhada do povo de Deus. Mas também nos livros históricos, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que eu acho que todo mundo sabe ele de cor, fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui está o remédio. A falha é desobedecer e pecar contra Deus. O remédio é se voltar para o Senhor de todo o coração, com arrependimento, lágrimas, humilhação, oração e buscar o Senhor, abandonando os maus caminhos. Essa é a grande história dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. Em Juízes, nós vamos aprender sobre os ciclos, sobre as idas e as vindas de rebeldia e desobediência e de arrependimento e restauração que marcam a vida do povo eleito de Deus. Juízes conta essa história: fracasso, pecado, arrependimento, restauração, misericórdia, nova vida. Gente, isso aqui ilustra completamente a vida do povo de Deus. Então vamos entrar em Juízes. Eu quero que você vá para Juízes agora, no capítulo 2. Juízes no capítulo 2. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, o primeiro ponto nosso desse panorama é o título. Por que esse livro chama Juízes? Juízes é o 7º livro da Bíblia, e ele é o 2º livro dos livros históricos. O título em hebraico de Juízes é Shofitim. Shofitim, ele significa juízes ou libertadores. Essa palavra é utilizada nesse livro como juízes ou como libertadores. Essa palavra em grego é kritai, e essa palavra em latim, de onde veio o nosso termo juízes no português, é iudices, e significa juízes. Só que não são juízes no sentido de pessoas que se sentam num tribunal e julgam se uma coisa foi certa ou errada. Isso é muito importante. Esses juízes aqui desse livro não são pessoas que pegam a lei e analisam se ela foi quebrada ou se ela foi obedecida. Esses homens aqui são líderes militares, são guerreiros,
são libertadores. Mas então por que usa a palavra juízes? Usa a palavra juízes porque eles julgavam aqueles que estavam fazendo mal contra Israel. Eles combatiam aqueles que estavam fazendo mal contra o povo de Deus. Então o título ele é muito importante para nós. Veja Juízes 2,16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam, que os roubaram, que os oprimiram. Os juízes, então, gente, eles são chamados de libertadores, porque eles livraram, por um chamado e em nome de Deus, o povo oprimido de Israel. Esses juízes aqui, eles não são oportunistas, eles são pessoas que foram levantadas por Deus. Olha o versículo 16, suscitou. Suscitar significa levantar, despertar. Foi Deus que despertou cada um dos 14 juízes de Israel. Foi o Senhor quem os levantou. Eles não chamaram a si mesmos, eles não se escolheram, eles não foram pessoas vaidosas, mas eles foram chamados por Deus. Segundo aspecto nosso desse panorama, a autoria de Juízes e a data. Bom, como os demais livros históricos, nós não temos certeza sobre quem foi o seu autor. O Talmud, um livro muito antigo dos judeus, fala que quem escreveu esse livro foi Samuel, mas isso é uma tradição muito antiga e nós não podemos assim ter muita certeza sobre isso. O que nós sabemos é que esse livro provavelmente foi escrito por alguém que viveu na tribo de Judá, naquela região de Judá, entre o final do reinado, entre o começo do reinado de Saul e entre o nossa, que bagunça. Saul foi o primeiro rei de Israel, viu gente? Espera lá, Saul foi o primeiro rei. Saul, na hora que ele estava terminando de reinar, e Davi, na hora que ele estava começando de reinar, entre o fim do reino de Saul e o começo do reino de Davi, foi provavelmente quando foi escrito esse livro aqui de Juízes. E ele também, mais ou menos a data dele, é entre 1090 e 1003 antes de Cristo. Gente, é um livro muito antigo, 1 milênio antes do nascimento do Senhor Jesus. É um período muito longo, pode ter sido qualquer tempo, entre 1090 e 1003, mais de 87 anos que pode ter acontecido essa escrita. Esse livro, ele relata os 350 anos, mais ou menos, de história entre o final do livro de Josué e o começo dos reis, o começo da monarquia. Então, o livro de Juízes, que a gente tem ele em 21 capítulos, ele está contando 350 anos de história. É muito tempo, gente. É um período muito longo. E foram 350 anos de história, de opressões, dificuldades e, ao mesmo tempo, de livramentos, graça, misericórdia e manifestação do poder de Deus. Só para dar um dado interessante para nós, Peter Masters, o pastor do Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon, ele diz que foram 111 anos de opressão e dificuldade em Israel e 286 anos de liberdade, paz e sossego. Então, sabe o que isso mostra para nós? Que apesar de todo o mal, apesar de todo o problema que houve na época dos juízes, acabou tendo mais bem do que mal. Acabou tendo mais vitória do que derrota. Mais livramento do que dificuldade. E isso é uma coisa boa de aplicação prática e pastoral para os nossos corações. Às vezes a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente olha para a história da igreja e fala, nossa, é só derrota, é só problema. Não, não é não, irmão. Se você olhar, você vai ver que houveram muitos momentos de graça, de misericórdia, de livramento. E isso é um dado importante para nós sabermos. Qual é o tema do livro de Juízes? O tema do livro de Juízes, ele é duplo, ele não é um tema só. São dois temas aqui em Juízes. O primeiro desses temas, como eu já falei, é a responsabilidade humana. Na parte humana, em Juízes, nós vemos o quê? O fracasso de Israel, devido à sua desobediência.
em cumprir a aliança da lei com Deus. Israel fracassou. Israel não foi capaz de cumprir os mandamentos que Deus deu. Israel não se manteve fiel à aliança que Deus fez. Israel fracassou. E esse é um dos... Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins são pequenas estátuas, pequenas figuras do deus da fertilidade cananeu, chamado Baal. Eles foram idólatras, eles cultuaram outros deuses. Então, Juízes 2:10, o que nós lemos aqui mostra o fracasso de Israel em guardar a aliança com o Senhor. Nós vemos aqui, sabe o que? Votos quebrados, renúncia da aliança, esquecimento de obrigações, obstinada idolatria, alta traição, crimes hediondos. É isso que um dos temas de Juízes nos mostra. Quantos pecados. Mas o segundo tema de Juízes, que também é muito importante, ele relata ao lado da soberania divina. Ele relata a parte divina de Juízes. E aqui nós vemos que Deus é imutável, que Ele sempre cumpre a aliança, e Ele nunca falha, Ele é fiel, e Ele liberta o seu povo dos opressores e dos inimigos. Olha Juízes 2:18. Juízes 2:18 diz: quando o Senhor lhes suscitava, lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, diante dos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, na parte divina desse livro, o grande tema é que Deus é imutável, que Deus tem compaixão, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, Ele não se esquece de nós. Quando você lê Juízes novamente, você vai olhar e falar assim: Deus, apesar dos meus pecados, o Senhor não se esquece de mim. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, o Senhor não se esquece de mim. Mas por que, homem? Por que, mulher? Porque o Senhor se lembrou do seu povo, porque o Senhor se lembrou de Israel em um período muito negro da história deles. Esse texto que nós lemos aqui, o versículo 18, começa assim, quando. Quando significa em um período, em um tempo. Quando não era se, talvez, pode ser. Isso aqui significava um momento em que o Deus imutável decidia agir. Apesar da infidelidade do povo, Deus aplicava o seu justo juízo, porém tinha misericórdia imutável para com o seu povo. Deus mesmo escolheu ser assim, nada o forçava. Aquelas pessoas ali não mereciam misericórdia, não mereciam amor. Vocês vão ver na hora que a gente entrar nos textos de Juízes aqui, isso aqui é coisa que não passa nem no aqui e agora, isso aqui não passa nem no Datena, para atualizar mais para os dias de hoje. Isso aqui é coisa hedionda, horrorosa. Lázaro, não estou falando do Lázaro de João capítulo 11, não, o doido lá de Brasília, Lázaro ele devia estar solto aqui, um punhado de irmão dele, na época de Juízes, tinha um punhado de Lázaro solto em Israel. Vocês vão ver a loucura que foi esse período, mas vocês vão ver a mão forte e o braço estendido de Deus também, superando o mal, fazendo abundar a graça dele, onde antes tinha abundado o pecado mesmo. Não entendo como eu posso ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, não entendo como posso me perder. Se a gente olhar para Juízes e para as pessoas relatadas nesse livro, você vai falar: pastor, isso aqui não tem salvação mais não, isso aqui tem que matar tudo e mandar para o inferno. Mas quando nós olhamos para Deus, e principalmente igual Lutero disse aqui, quando nós olhamos para Cristo, e o que Cristo fez, pelo que Cristo fez, pesa mais na balança de Deus do que os outros pecados, do que as outras falhas. Deus estava mais disposto a ser misericordioso do que a julgar. Um esboço, então, vamos ver de maneira geral o livro de Juízes, um esboço geral, um panorama geral do livro de Juízes. Esse é o nosso quarto ponto. Primeira coisa nesse aspecto aqui, Juízes é um livro realista, sem cortes, sem edições. Não foi feita edição, não foi feito corte, não foi feito, vamos dar uma maquiada, vamos dar uma melhorada.
O livro de Juízes não esconde as faltas, e também não idealiza o povo de Deus. O livro de Juízes, ele tem uma realidade, às vezes até agressiva, às vezes até crua. E sabe por que isso é importante? Isso mostra a veracidade das Escrituras. A Bíblia ela é tão fiel, ela confia tanto na autoridade dela, que ela não esconde as falhas e os erros do povo de Deus, mas ela manifesta a perfeição desse Deus. Então ela é incrível, ela é extraordinária nesse aspecto. O livro de Juízes também é um livro de contrastes, de opostos. Ele mostra extrema infidelidade e pecados horríveis, versus livramentos maravilhosos e feitos corajosos. Não dá para entender como que no livro de Juízes, fogo e água combinam tão bem. Quente e frio fazem um contraste tão extraordinário. O livro de Juízes manifesta quase todos os atributos de Deus. O livro de Juízes também é um livro narrativo teológico. Ele ensina a doutrina correta através de histórias intensas e dramáticas. Ele conta histórias intensas, dramáticas. Depois, quando você lê esse livro novamente, depois de hoje, dessa pregação, você vai ver, você vai olhar o livro de Juízes de um jeito diferente, você vai ficar ansioso, nossa, mas e agora? Sansão, ele entregou a primeira parte do segredo dele, depois ele está chegando perto de contar como é que faz com a cabeça dele, com os cabelos dele. Sansão vai contar, ele contou para Dalila, e agora o que vai acontecer? Gente, é que esses narradores aqui, esses editores atuais que escrevem roteiros de filmes, não se importam com essas narrativas aqui, porque se fizer uma narrativa de Sansão e Dalila, uma narrativa de Jefté, que é isso, nem MacGyver chega perto, não chega, isso aqui é intenso demais, é dramático demais. Só que também Juízes tem uma característica interessante no esboço dele. Ele é um livro próximo, ele não é um livro distante de nós, porque as ricas lições que ele conta através da apostasia, ele faz uma oposição com elas de arrependimento também dentro desse livro. E essas ricas lições de apostasia, que é algo mal, com lições de arrependimento, ilustram bem a nossa própria época e a nossa própria vida. Ilustra bem a vida da igreja, que há vitórias e há fracassos. A vida do crente, que há altos e baixos. Ilustra bem esse tempo que nós vivemos, esse século 21, repleto de escândalos e esfriamentos, e por outro lado, de fidelidade doutrinária e de despertamento espiritual. Nós estamos vivendo isso no século 21. Há muitos escândalos, há muitos erros, há muitas heresias, mas também há muita fidelidade doutrinária, e tem havido sim um grande despertamento espiritual e uma grande busca pelo Senhor, verdadeiramente no mundo. Juízes é um livro próximo. Segundo aspecto aqui no esboço, a história desse período, para nós entendermos Juízes, nós precisamos entender uma chave dele. Ela é contada em ciclos. A história de Juízes e filisteus, que são infiéis, que são incircuncisos e não têm aliança com Deus, invadem e oprimem Israel. É a segunda coisa que acontece. A terceira coisa que acontece nesse ciclo, Israel clama ao Senhor, se arrependendo e pedindo libertação, salvação. Quarta coisa desse ciclo, para fechar o ciclo, o Senhor providencia um juiz. Deus, soberanamente, levanta um libertador. E esses ciclos, eles se repetem. Em cada uma das grandes histórias dos juízes nesse livro, é sempre desse jeito. Pecado, julgamento, arrependimento, livramento. É assim que esse livro funciona. São vários ciclos. Terceira coisa importante do livro de Juízes aqui. A interpretação de Juízes muitas vezes é contraditória. Existem duas escolas de interpretação desse livro. A moderna, e a que está na grande maioria das Bíblias de estudo de hoje, na grande maioria dos comentários bíblicos, na grande maioria dos ensinos e das exposições do livro de Juízes, ela é segundo a interpretação moderna. E o que essa interpretação moderna do livro de Juízes diz? A maioria dos comentaristas
vê Juízes como um livro de desgraças e trevas, repleto de pecado e de heróis, entre aspas, que pecavam mais do que o próprio povo e que não eram pessoas recomendáveis. Então, Sansão é um grande carnal, orgulhoso, vaidoso. Jefité é um homem precipitado, é um homem impulsivo que fez votos errados ao Senhor. Débora é uma mulher mandona que manda em Israel inteiro, é o protótipo do feminismo. Baraque é um homem que treme nas tabelas, que tem vergonha de tudo e que só foi lutar porque a mãe dele foi junto com ele. Eu estou contando desse jeito, mas é verdade. A maioria dos intérpretes modernos olha para os Juízes como um fracasso. Gideão é um homem que, na melhor das hipóteses, foi mais ou menos. E aí você vai vendo, Eude, um dos juízes, Eude, era um homem violento, sanguinário, era o MMA da época dele. Então você vai ver que a interpretação moderna, ela só não tira Juízes da Bíblia, porque não tem jeito. Mas se pudesse, tirava. E isso é um problema muito grande. Eles dizem que esse livro é um livro de obscuridade e de erro, que mostra o abismo que aconteceu entre os tempos de luz e vitória de Josué e o auge na restauração da monarquia. Eles dizem que foi mais ou menos assim: vitória, luz, glória, graça em Josué, o povo avançando, o povo vencendo. Chega em Juízes, desliga a luz da sala, salve-se quem puder, é uma loucura. Chega na monarquia, liga de novo a luz, ufa, estamos bem. Gente, isso não existe. E esse tipo de interpretação aqui, ela comete um erro gigantesco. Ela esquece que a interpretação bíblica e que a interpretação histórica, ela é marcada por continuidade e descontinuidade. Só que uma coisa não acaba aqui e começa outra totalmente diferente ali. Tem sempre um período intermediário. Juízes é esse período intermediário entre o fim da libertação do Egito e a tomada da terra prometida, até chegar à monarquia. Mas é um período intermediário muito rico. Você quer ver um exemplo disso muito bom? Se nós formos lá para Ubatuba, ali o litoral de São Paulo, nós vamos descer a Serra do Mar. E aquilo ali, a Serra do Mar, ela é constituída de uma floresta muito bonita, chamada Mata Atlântica. Árvores grandes, troncos largos, folhas largas, muitos animais, muitos bichos, árvores de 30 metros de altura. Incrível! Se nós formos parar ali mais ou menos na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, então vê que você está saindo daqui e está andando mais ou menos uns 900 quilômetros, até mais, uns 1.300 quilômetros, e você for para o Mato Grosso do Sul, você vai encontrar uma região totalmente diferente, chamada de Cerrado. Árvores baixas, retorcidas, um clima seco, um solo mais pobre, com mais dificuldades. Você tem uma mudança de um bioma rico da Mata Atlântica para um bioma pobre do Cerrado. Mas no meio disso tudo está o quê? Está Franca. Aí no meio disso tudo está nós aqui em Franca. E nós aqui em Franca temos o quê? Árvores grandes, árvores bonitas, frondosas, com árvores do Cerrado. Você tem aroeira, você tem ipê, mas você tem jequitibá, você tem árvores grandes aqui também. Então aqui é esse período de transição entre esses dois tipos de vegetação. O livro de Juízes é exatamente isso. É uma transição entre um período e outro período. Não é só trevas e também não é só luz. Agora tem a segunda parte aqui importante. A interpretação, existe uma segunda maneira de interpretar Juízes, e é uma interpretação mais antiga. É uma interpretação que está ligada com os reformadores e que está ligada com os puritanos. E essa interpretação, ela é mais otimista e ela é mais precisa com relação aos Juízes. Eles usaram um princípio para interpretar Juízes muito importante, chamado de princípio interpretativo da prioridade do Novo Testamento. O que significa isso? Significa que os textos mais recentes do Novo Testamento explicam os textos mais antigos do Velho Testamento. E que os autores mais novos inspirados lançam mais entendimento sobre os textos mais antigos que tinham sido escritos.
Esse princípio aqui é muito importante, gente, porque nós aprendemos aqui nesse panorama bíblico que nós temos uma revelação progressiva. Deus foi se mostrando mais e mais ao longo dos livros da Bíblia. Por que isso é importante? Porque eu tenho que ver o que o Novo Testamento fala dos juízes. Eu tenho que ver o que o Novo Testamento entende da época dos juízes. E vocês vão ver agora como é diferente. Nehemiah Cox, um puritano, ele disse assim: o melhor intérprete do Antigo Testamento é o Espírito Santo, falando a nós por meio do Novo Testamento. Você quer interpretar bem o Antigo Testamento? Ouve o Espírito Santo no Novo Testamento. E você vai ver que tem muita luz aqui atrás. Hebreus, eu quero que você abra, Hebreus capítulo 11, no versículo 32. Vamos ver como é que interpreta Juízes. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas. Versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Agora o versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Gente, isso aqui é incrível. Por quê? Porque muitas narrativas e acontecimentos de Juízes contrariam o ideal de piedade que foi prescrito por Deus. Porém, isso não deve causar escândalo na gente. Ainda mais quando o Novo Testamento, que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, louva alguns juízes como heróis da fé e homens de Deus. O Novo Testamento, que eles estão colocados em Hebreus capítulo 11. Que é a galeria dos heróis da fé. Então você vai ver que Deus considera esses irmãos pessoas do mesmo calibre de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Moisés e de Davi. E isso muda completamente a nossa leitura de Juízes. Isso muda completamente a nossa interpretação de Juízes. Ainda que em algumas áreas esses juízes, e também Abraão, também Davi, também Moisés, tenham andado em erro e de forma reprovável. Eles erraram também. Nós poderíamos dizer que esses juízes, eles são santos com pés de barro. Eles são santos pecadores, fracos, falharam, e nós não devemos seguir eles nos erros deles. Mas, apesar do grande pecado e de muita confusão que houve na época de Juízes, não estava tudo perdido. Havia focos de luz, havia piedade, havia temor ao Senhor, a chama estava acesa, milagres extraordinários e muitos livramentos foram realizados. Homens e mulheres de Deus prestaram culto e honraram esse Deus. O livro de Juízes é um livro de esperança. A quarta coisa aqui para a interpretação geral, para o esboço geral de Juízes, ele é de grande importância para o Novo Testamento. Por que o livro de Juízes é importante para o Novo Testamento? Porque o livro de Juízes conta de juízes, libertadores fiel. E nós vemos nos profetas depois, que vieram mais para frente, que a sua mensagem não foi suficiente para manter o povo na luz. E isso mostra que Juízes, ele está preparando o caminho para o Evangelho. Ele aponta para um libertador perfeito. Juízes aponta para um sacerdote eterno. Juízes aponta para um rei invicto e sem pecados. Juízes aponta para um profeta infalível e divino que deveria vir. Juízes aponta. Salvação vem de Cristo. O sucesso do governo de Cristo, a invencibilidade do reino de Cristo faz um contraste com todas as outras falhas desses juízes e desses reis aqui. Somente o Messias cumpriria totalmente a lei. Somente ele venceria totalmente os inimigos dele e os nossos inimigos. Isso aqui então é para que as pessoas não olhassem só para Sansão, para Débora, só para Abdom e para os outros juízes de Israel, mas que eles olhassem para frente
com esperança em Cristo. Vamos agora para a divisão do livro de Juízes. Como é que esse livro é dividido? Ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 3, versículo 6, conta a conquista incompleta de Canaã. Israel não conquistou toda a terra prometida, porque ele se comprometeu com os ímpios. Israel não obteve toda a promessa. Sabe por quê? Porque ele fez aliança com os ímpios. E isso aqui para nós é um alerta solene. Somos o povo de Deus, somos a igreja, buscamos o Senhor, estamos na igreja, temos pais crentes, fomos batizados. Se você se comprometer com os ímpios, você não vai obter as vitórias, a prosperidade. E prosperidade que eu falo aqui é no sentido de uma vida em abundância. Você não vai obter isso do Senhor. Se você se comprometer com os ímpios, você não vai chegar lá. Veja só quais foram os pecados do povo aqui. O primeiro desses pecados, idolatria, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Idolatria, amar alguma coisa acima de Deus. Segundo esses pecados, desobediência à lei e à liderança dos juízes, quebrar a palavra de Deus e não ouvir a voz dos ministros de Deus. No nosso caso hoje, os seus pastores, Juízes 2, 16 e 17. O que mais que eles fizeram? Eles foram infiéis com Deus aqui dentro, no coração. Eles foram infiéis com Deus, eles não foram infiéis só com a lei, eles não foram infiéis somente contra os juízes, eles foram infiéis no coração deles. O coração deles, onde ninguém mais via, eu não quero obedecer esse Deus. Quebraram a aliança. Juízes 2:20. Eles também foram infiéis com casamentos mistos. Casaram-se com ímpios, com os povos da terra. Juízes 3:6. E aqui é só um alerta. Essa continua sendo uma das grandes faltas dos crentes atualmente e uma grande fonte de perturbação para as suas vidas. O casamento de crentes com não crentes, o casamento de santos com ímpios. Por causa desses pecados todos, eles não puderam conquistar a terra de Canaã. Eles não puderam avançar na vida deles e viveram durante muito tempo miseravelmente. Segunda divisão do livro de Juízes, do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31. Aqui nós vemos os ciclos dos juízes, aqueles ciclos que eu já falei: mal e opressão, seguidos de arrependimento, de libertação, salvação, através dos juízes que foram inspirados por Deus. Os juízes, eles não foram, gente, de jeito nenhum, aproveitadores. Eles não foram foras da lei. Eles não foram pessoas que levantaram a mão e falaram: eu vou dar um jeito aqui em Israel. Eles foram chamados por Deus. Eles foram capacitados por Deus. Nós temos 14 ou 15 juízes, dependendo da interpretação que nós temos. Se Baraque foi um juiz ou se só Débora foi juíza. Eu acredito que sejam 15, porque Baraque foi o grande libertador militar. E Débora era uma mulher que fazia a função de governo naquela época. Ela julgava Israel. Quem são esses juízes? Vamos ouvir os nomes deles? Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibzã, Elon, Abdom e Sansão. Ué, pastor, aí não dá 14 ou 15, dá menos. Sim, porque Eli e Samuel, que são os 2 últimos juízes de Israel, eles não aparecem aqui nessa história de juízes. Eles aparecem no primeiro livro de Samuel. Então, são esses os 15 juízes de Israel. E agora, a última parte de Juízes, do capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 25, conta narrativas suplementares, outras narrativas. Elas não estão situadas cronologicamente. Elas não aconteceram somente no final do livro, mas elas aconteceram ao redor de todo o livro aqui de Juízes. Essas narrativas, elas contam um período em que Israel estava sem lei,
sem aliança. Agora para a última parte, 4 considerações práticas do livro dos Juízes. Meus irmãos, esse livro aqui, ele daria talvez pregações expositivas capítulo por capítulo, de tanta história que tem nele, mas não dá para abordar tudo. Com certeza, eu não vou conseguir abordar talvez áreas que muitos aqui têm dúvidas. Olha, como é que é aquela passagem? Por quê? Mas eu tentei pegar aqui o melhor de cada uma dessas coisas e apresentar. Então, a primeira delas, eu quero que você abra em Juízes 17, no versículo 6. Primeira aplicação prática do livro de Juízes. Um abismo chama o outro abismo. Isso aqui é o Salmo 42, né? Um abismo chama o outro abismo ao som das tuas ondas. Então, um abismo, um erro profundo, chama outro erro profundo, se nada for feito para impedir aquilo. Juízes 17, 6. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto, ou o que era certo aos seus próprios olhos, ou o que era certo no seu próprio julgamento. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. Isso está descrito de novo em Juízes 18:1, 19:1 e 21:25. A mesma frase ela é repetida 4 vezes nos Juízes, para nós lembrarmos que no livro de Juízes, o povo se tornava mais afundado em pecado, mais incorrigível na sua conduta e mais desavergonhado, sem vergonha. Eles iam piorando, eles iam caindo cada vez mais, em degraus cada vez mais profundos e mais intensos. Pula um pouquinho para frente, Juízes 19. Vamos ver aqui rapidinho. Olha só onde que esse povo entrou. Olha só em quais tipos de pecado esse povo se envolveu. Juízes 19, versículo 14. Nós vamos ler aqui rapidamente. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Aí nós vamos descer, esse homem aqui permaneceu na praça, não tinha onde ele dormir, e então uma pessoa veio perguntar para ele, versículo 18, ele respondeu, estamos viajando de Belém a Judá, para longe da região montanhosa de Efraim. Versículo 20, então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto que te vier a faltar, fica a meu cargo, não passa a noite na praça. Levou-os para sua casa, deu pasto para os jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Versículo 22, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade israelitas, da tribo aqui de Benjamim, na cidade de Gibeá, é a cidade de onde veio Saul, um dos reis de Israel. Vamos ver o que esse povo fez? Homens de Belial cercaram a casa, batendo a porta, falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façam tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Então eles colocaram a concubina do levita para fora, versículo 25 na parte final, forçaram e abusaram ela toda noite até pela manhã, e quando subiu a alva, a deixaram. Israel, povo de Deus, povo santo, dá para imaginar uma narrativa dessa falando de Benjamim? Ei, o negócio aqui é tão feio que cabe até a força, cabe até a pilha. Gente, imagina, isso aqui é o mesmo relato de Sodoma e Gomorra, vocês perceberam?
É o mesmo relato de Sodoma e Gomorra em Israel. É o mesmo relato de Sodoma e Gomorra em igrejas por aí hoje. É o mesmo relato em púlpitos. É o mesmo relato em conselhos pastorais. É o mesmo relato em pedofilias que estão andando por aí, em adultérios, em orgias, homossexualismo. Gente, é o mesmo relato. Isso aqui aconteceu em Israel. O estado deles se agravou tanto que chegou em níveis como o de Sodoma e Gomorra. Foram caindo. Um abismo chama o outro abismo. Não pense que não pode acontecer com você. Não pense que você é intocável. Não pense que com você não acontece. Não pense que com você está tudo bem. Eu tenho costas quentes. Não existe isso. Moisés descumpriu a palavra de Deus e Deus se encontrou com ele na estalagem no deserto e quis matá-lo. Deus quis matar Moisés. Olha esse povo aqui, gente. Esse povo aqui eram netos de quem viu o mar vermelho se abrir. Esse povo aqui era neto de Caleb, neto de Josué. Olha aqui onde eles caíram. Uma geração depois, olha onde eles caíram. Olha o versículo 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Cadê o homem? Cadê o companheiro dela? Procurando, preocupado, não estava nem aí. Essa mulher caiu lá. Levantando-se ele pela manhã, versículo 27, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, ele ia continuar como se nada tivesse acontecido. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ela tentou bater e não teve forças. Ele lhe disse, levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem pôs ela sobre o seu jumento, se dispôs e foi para sua casa. Ela estava morta. Ele olha para ela ainda, levanta-te. Isso aqui é um levita. Ele deveria ser casado com essa mulher. E ele não deveria estar vivendo com um amante. Concubina é isso, é um amante. Ele não deveria estar vivendo com ela assim. Era o dever dele proteger essa mulher, cuidar da segurança dela. Ele não foi só covarde e indiferente, mas ele foi cruel. E talvez tem muitos maridos aqui que são assim com as suas esposas. E talvez tem muitas esposas aqui que são assim com os seus maridos. Ele foi cruel, ele zombou, ele subjugou, ele não teve dó da dor dela. E ele usou um ritual pagão, despedaçando essa mulher e convocando uma guerra civil em Israel. Olha aqui, versículo 29. Chegando a casa, tomou um cutelo e pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Nu, cru, sem cortes. Esse é o livro de Juízes, mostrando talvez o que muitos de nós fazemos longe dos olhos das outras pessoas. Tá bom, você não pega a faca, você não corta. Será que você não faz isso com a voz? Será que você não faz isso com as palavras? Será que você não age assim com o desdém, com a indiferença? Gente, é o livro de Juízes. Está falando conosco aqui hoje. Um abismo chama o outro abismo. Um pecado chama pecados piores. Talvez se você está ouvindo isso aqui hoje, se desperte. Alerte-se. Porque talvez você pode chegar nesse nível. Eles chegaram. Segunda aplicação do livro de Juízes. Para cada desejo, uma doutrina e um pregador. Para cada vontade, para cada desejo de um coração corrupto e infiel do homem, podemos arrumar uma boa doutrina bíblica para isso. E podemos arrumar um bom pregador para isso também. Juízes, capítulo 17 e capítulo 18. Vai no capítulo 17, volta aí. Juízes, capítulo 17 e 18 fala da história de Mica, que criou a sua própria forma de culto. Ele não queria saber da lei, não, ele criou a dele. Aqui nessa igreja a gente adora assim, aqui nessa família a gente faz assim, ele criou a dele, ele criou o culto dele. Calvino, muitos anos depois, na Reforma Protestante, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é isso que esse homem aqui fez. Mica criou um culto, desobedecendo a lei de Deus. O capítulo 17 e 18 conta de um sacerdote levita, que procurava se dar bem. Então, um pastor que procurava se dar bem, nada que a gente vê nos dias de hoje. E uma tribo inteira, uma denominação inteira talvez, Dan,
gananciosa e violenta. Um homem criando o próprio culto. Um levita querendo se dar bem. E uma tribo, um grande número de pessoas, sendo gananciosos e violentos. É a mistura perfeita de tudo que desagrada a Deus. Vê o versículo 5, 17:5. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. Ele fez tudo para ele fez os deuses deles, fez a estola sacerdotal, fez ídolos do lar. Aqui em casa nós cultuamos do nosso jeito. O levita era um ministro infiel. O versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou, versículo 11, e consentiu em ficar com aquele homem. Esse ministro aqui era um ministro infiel. 10 ciclos de prata, a roupa, o sustento, fechado. Vou ficar com esse contrato aqui. Esse levita aqui não estava preocupado em ensinar a palavra de Deus. Para cada desejo, nós arrumamos um pregador, nós arrumamos uma doutrina para ele. E depois, nós vemos a tribo de Dan inteira, quando viu que Mica, não dá tempo de ler, quando viu que Mica tinha os ídolos dele e o culto dele, quando viu que ele tinha um sacerdote levita, a tribo de Dan virou e falou assim: peraí, será que é melhor para você ser sacerdote de um só homem, de uma só família, ou você ser sacerdote de uma tribo inteira de Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. A igreja cresceu, a mega igreja, a heresia alastrou, o negócio ficou bonito, e aquele sacerdote falou: o quê? Tem mais gente que gosta disso, não é só aquela meia duzinha, não? Agora que eu vou me dar bem. Gente, isso aqui não é um retrato completo dos dias de hoje? Gente, que perigo terrível, misturar a verdade de Deus com a mentira, para obter um tipo de doutrina e um tipo de pregador que justifica aquilo que nós queremos. Cuidado com isso. Cuidado com diversas fontes. Cuidado com sair amontoando doutores, conforme a própria concupiscência, como diz 2 Timóteo. Deus nos deu a palavra dele. Ele nos deu essa palavra pregada pelos nossos ministros, pelos nossos pastores locais. Ele deu essa palavra para nós, está dando aqui hoje, no contexto e na realidade da igreja local, para governar no que nós cremos e como vivemos. Nós não podemos sair por aí, não, essa parte aqui da doutrina, eu gosto do pregador X da internet, essa outra parte aqui, eu tenho um livro muito bom que fala tal coisa, ou aquela outra parte eu já sigo fulano, aquela outra ali eu gosto daquela blogueira, aquela outra parte ali do que pratica, o que não pratica, eu gosto daquele ciclano lá. E sabe o que você tem? Um Frankenstein teológico e um Frankenstein de vida de igreja. Não é desse jeito que Deus quis que fosse. Deus deu uma igreja local, com ministros locais, com a palavra pregada em um púlpito local, para direcionar a nossa vida. As outras fontes são boas, ajudam, mas elas não são normativas e não são a palavra final para nós. Gente, nós temos que tomar um cuidado danado, porque Timóteo fala que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Para cada desejo, uma doutrina e um pregador. Juízes mostra essa realidade horrorosa. Timóteo também fala, porque virá um tempo, nos últimos dias, em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, uma inquietação, eles terão um desconforto com a verdade. E o que eles vão fazer então? Amontoarão, vão juntar um punhado de doutores, segundo a sua própria concupiscência. A parte dessa pregação que falou mais comigo foi essa. Porque nós podemos fazer isso.
Podemos achar boas justificativas teológicas para o que queremos. Podemos achar boas justificativas práticas. Mas fulano faz, aquela igreja é assim e tal. Deus não colocou a gente naquela igreja. Deus não nos colocou debaixo da liderança daquele ministro, daquele local. Deus nos colocou aqui nessa igreja local. E isso é muito importante, porque Deus ele decidiu lidar com as nossas necessidades específicas nesse contexto, dessa forma aqui. Toma muito cuidado, gente. Toma muito cuidado com isso aqui. O livro de Juízes nos alerta muito. Não crie o seu próprio culto. Não crie a sua própria teologia. Não crie os seus próprios pregadores. Se submeta àqueles que Deus colocou. E agora, o último ponto aqui, que é demonstrado. Abre lá comigo em Juízes, capítulo 15. Haveriam outros aqui, mas não dá para abordar tudo. A gente falaria de outros 2 pontos aqui, mas eu vou encurtar e falar só mais um. Porque eu acho que esse daqui vai trazer esperança. E eu acho que é assim que é importante terminar a exposição do livro de Juízes. Presta atenção. Do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16, é contada a história de Sansão. Sansão é um dos maiores relatos do Antigo Testamento de força física e da manifestação física do Espírito Santo de Deus. Novamente, o povo tinha pecado aqui. Deus tinha entregado eles a uma dificuldade sem precedentes, uma dificuldade insuportável. Durante 40 anos, eles foram oprimidos e eles sofreram guerra dos filisteus. Gente, 40 anos na Bíblia é uma geração inteira. Imagina você nascer debaixo de escravidão, e você criar os seus filhos, e você ter 40 anos, porque a expectativa de vida naquela época era mais ou menos 45 anos, você viver a sua vida inteira debaixo de uma guerra, de uma escravidão e de uma opressão. Foi isso que aconteceu. Os filisteus fazia 40 anos que eles escravizavam o povo de Israel. Era uma situação insuportável. E dessa vez, Deus decidiu agir diferente, levantando um juiz que desde o nascimento seria separado. Um juiz que desde o nascimento seria eleito por ele, seria escolhido por ele. Das outras vezes, ele levantou Eude, Débora, ele levantou Baraque, Jefité, ele levantou Gideão, Tola, Jair. Esses homens já eram nascidos. Agora, com um dos últimos juízes de Israel, ele levantou ele desde o nascimento. Ele elegeu esse homem e o escolheu para um propósito. Em tudo que está narrado no capítulo 14 e no capítulo 15 aqui de Juízes, o casamento de Sansão, o enigma que ele faz, a morte de 30 homens para pegar as suas roupas, o fogo na colheita dos filisteus com 300 raposas. Gente, imagina isso, como é que um homem sozinho pega 300 raposas, amarra tochas no rabo delas e solta elas para queimar uma colheita inteira. Sansão fez isso. Os 1000 homens que ele matou de uma vez só, com o quê? Com a mandíbula de um jumento, com o maxilar de um jumento. Ele não tinha espada, não tinha nada, ele pegou um osso seco e saiu dando, e matou 1000 homens de uma vez só. É algo extraordinário que nós vemos aqui no capítulo 14 e 15. Nós lemos aqui que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Tudo que ele fez aqui foi debaixo da unção, da direção, da sabedoria de Deus. Ele foi capacitado por Deus, dirigido em cada um desses atos aqui. Por mais que alguns desses atos possam parecer equivocados. Lembra de Hebreus capítulo 11, que chama Sansão de herói. Ele fez essas coisas como um poderoso herói da fé. Agora olha o capítulo 15, versículo 20. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Capítulo 15, versículo 20. Só que a história de Sansão não termina no 15, termina no 16. Geralmente aqui no livro de Juízes, quando fala que algum juiz julgou durante tanto tempo, é porque passou o tempo dele ou ele morreu. Aqui não. Aqui Sansão fez isso durante 20 anos. Ele foi bom, ele foi justo, ele andou bem com o Senhor durante esse tempo todo. Só que depois nós temos uma outra metade da vida dele, que foi um desastre, que foi um erro atrás de outro erro.
E isso aqui é importante para nós, porque Sansão, no capítulo 16, ele fez várias coisas erradas. Sansão, no capítulo 16, nós vemos ele procurar uma prostituta em Gaza. Depois ele entrou num relacionamento pecaminoso com Dalila. Depois ele contou várias mentiras. Por fim ele quebrou o voto dele de nazireu com Deus. E ele foi entregue para os seus inimigos. E ele foi julgado severamente por Deus. Querido, Sansão é um grande exemplo de uma pessoa, e é um grande exemplo da doutrina da perseverança dos santos. Sansão foi salvo? Foi. Hebreus diz que ele foi salvo, mas Sansão foi salvo como que pelo fogo. Sansão foi salvo como que no último das suas capacidades ali, no último da misericórdia de Deus. Sansão foi salvo, mas ele passou por muita tristeza e por muita dor por causa do seu pecado. Olha o capítulo 16, versículo 20 e 21. Disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, e como antes me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, furaram os seus olhos, e o fizeram descer até Gaza. Amarraram ele com 2 cadeias de bronze, e ele virava um moinho no cárcere. O pecado de Sansão fez ele experimentar dor, vergonha, juízo e muita aflição. A doutrina da perseverança dos santos é verdadeira? É. Uma vez que uma pessoa é salva, Deus nunca vai abandoná-la? É verdade. Mas Sansão é um exemplo que mostra para nós o quanto uma pessoa que desobedece a Deus pode sofrer. Charles Spurgeon falou assim: é uma verdade gloriosa que Deus guardará o seu povo, mas é uma falsidade abominável que o pecado não vai fazer nenhum mal a ele. O pecado faz mal para a gente. O pecado destrói a nossa vida. Mas como é que termina a história de Sansão? Como é que termina, talvez, a história de Juízes? Ela termina com a ação imutável de Deus e misericordiosa. Lê comigo o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Por que isso está escrito aqui? Para mostrar que Sansão não estava perdido, que ele não estava desamparado. Para mostrar o cabelo crescer de novo, é para mostrar que mesmo apesar dos erros de Sansão, Deus estava trabalhando. Mesmo na rebelião dele, Deus estava operando para cumprir a salvação final. Quer ver? Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Irmãos, um ímpio não ora a Deus. Alguém que blasfemou contra o Espírito Santo não ora a Deus e não busca o Senhor mais, porque ele não é mais convencido do pecado. Ele não volta ao Senhor. Sansão, ele pediu aqui: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Sabe o que Sansão pediu aqui? Deus, me dá mais uma chance. Deus, me dá mais uma oportunidade. E você sabe o que nós vemos aqui? Na leitura do versículo 29 e 30? Que Deus, o Deus imutável dos juízes, deu mais uma chance para Sansão. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais aqueles que ele matou na sua morte, do que aqueles que ele matara na sua vida. Deus não desamparou Sansão. Talvez se você está nesse estado, com os olhos furados, com a vida miserável em pecados, busque o Senhor, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Ele pode restaurar as suas forças, e só mais essa vez, Ele pode te dar essa última chance, e Ele pode te recolher em paz, na presença dEle na eternidade. Vamos orar?
Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e te agradecemos pela Tua verdade. Nós oramos, Deus, gratos porque o Senhor nos mostra a Sua vontade através de todos os livros da Escritura. Ó Deus, que pela Tua misericórdia, o Senhor se compadeça de nós, como o Senhor se compadeceu desses juízes e de todo esse povo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, e que só mais essa vez o Senhor se lembre de nós e nos dê mais uma chance. Nos ajuda, Deus, a te servir com fidelidade, nos ajuda a te servir com santidade, nos ajuda a te servir com temor e reverência, nos ajuda a sermos seus e completamente seus. Nós pedimos, Deus, que através do que aprendemos essa noite de Juízes, o Senhor nos mostre que coisa terrível é abandonar o Deus vivo, mas ao mesmo tempo que coisa gloriosa é o Senhor ser imutável e o Senhor salvar, mesmo aqueles que pareciam perdidos. Entregamos a nossa vida, a nossa família e todos os nossos caminhos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé então, irmãos. Nós vamos ter que encerrar agora, porque o novo toque de recolher aqui na cidade de Franca é exatamente 9 horas. Estamos às 10 minutos transgredindo a lei. Então, nós vamos ter que encerrar. Só cumprimente rapidamente os irmãos e nós vamos já ter que encaminhar e ir embora para cumprir as ordenações aqui da prefeitura. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a meditar nesse texto, que você vá em paz. Até amanhã às 10 ou até amanhã às 7 da noite. Vão com Deus.